Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre ímãs de geladeira e eu vou ensinar para vocês esse milho, tá? Como você fazer esse milho. Ele é um imã articulado, então você pode colocar em várias posições na sua geladeira, porque cada peça dele vai conter um imã, tá? Então nós vamos fazer o milho. Você vai aprender o passo a passo do milho. Então vamos ao material para fazer essa peça. Você vai precisar de um fio, tem lugares que chamam isso aqui de fio encerado, de cordão, não sei como é na sua cidade, mas ele é um fio, ele é como se fosse uma plastificação aqui. Esse aqui eu não tenho mais desse tamanho, eu vou usar o mais fininho, que foi o que eu usei pro milho aqui. Tá? Então pode usar ele verdinho, que fica como esses aqui, ó. Ou pode usar branquinho mesmo. Ou pode ser o fio de silicone, aquele fio grosso de silicone, tá? Então nós vamos precisar do fio. Vamos precisar de massa de biscuit na cor branca, na cor amarela, verde e marrom para fazer o cabelinho do milho, tá? Se você é iniciante e preferir comprar a massa já colorida, isso vai te facilitar. E também você pode comprar, eu gosto de comprar por quilo, eu compro uma peça natural por quilo e eu faço o tingimento dessa massa conforme a minha necessidade. Se eu preciso de vermelho, eu tinjo um pouco vermelho, então eu não tinjo toda ela, vou usando aos poucos e o segredo é sempre você guardar ela bem fechadinha. Um pregador, pode colocar um durex, contanto que você feche e não tenha entrada para ar. E também você vai precisar dos olhos móveis, esses olhinhos móveis. Além disso, você vai precisar da cola instantânea, tá? Pode ser qualquer marca. Você vai precisar de algumas estecas, essas aqui são as principais que você pode usar, tá? Essa de corte aqui, um rolo e a tesourinha de ponta pra gente fazer o detalhe das mãos, tá? Então, essa é a lista de materiais. E claro, o imã, tá? Então, vamos começar a fazer o nosso milho. Para a base do milho, eu usei 19,8 de massa. Pode ser entre 19, entre 20, não tem problema, tá? Então, 19,8 de massa. Se você tiver uma balança de precisão e tá começando, é interessante, porque às vezes a gente não tem noção do tamanho e a gente faz grande. Mas se você não quiser, você faz no olhômetro mesmo. Então, separei aqui 19,8 de massa e eu vou fazer o corpo do milho, começando com o corpinho. Sova um pouquinho. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu gosto de usar uma base. Eu comprei essa tábua lisa de vidro, você pode também ir na vidraçaria e pedir um pedaço de vidro para trabalhar em cima, que é muito bom trabalhar em cima. Pode trabalhar diretamente na mesa de mármore. Só toma cuidado com as sujeirinhas, os fiapinhos. E aí você vai sovando um pouquinho a massa, tá? E aí vamos fazer uma bola. De maneira que ela fique bem uniforme. Então faz uma bolinha. Viu que ela ficou bem uniforme, não tem mais nenhuma marca? Aí você vai trabalhar ela agora numa só direção, para cima, para baixo, na sua mão, só para cima e para baixo. Quando você fizer para cima e para baixo, esse movimento aqui vai fazer ela ficar meio ovalada, né? Que a gente vai dar a forma pro milho. Então,
quiser afinar, pressiona a mão mais para essa direção. Se quiser afinar outra parte, pressiona a parte de baixo aqui mais grudadinha e faz esse movimento esfregando aqui, certo? Aqui em cima. Então, ele já está no formatinho do milho. Vou passar um pouquinho aqui o rolo para ele ficar um pouquinho mais compridinho. Aqui, ficou um pouquinho mais compridinho. Um pouquinho aqui a mão. E aí, você vai agora fazer as marcações do milho, tá? Pra saber o tamanho, então você pega a régua. Aqui tem mais ou menos 5,5, tá? E aí, se você não tiver esteca, você também pode usar uma régua para fazer as ranhuras do milho, tá? Então, bora começar aqui, ó. De uma ponta a outra, você vai fazendo as ranhurinhas do milho. Ok? Então, fizemos na horizontal, agora nós vamos fazer na vertical. Na vertical, ele não vai ficar reto, você vai fazer assim. Começa aqui e... Entendeu? Ele veio e não tomou aquela direção reta, porque não é retinho os dentinhos do milho, né? Então, você vai pegar e fazer um ângulo aqui, ó. Vem, faz aqui, certo? Já tá com cara de milho. Aí você vem e faz aqui. A parte de trás não importa muito, mas se você quiser continuar com as ranhuras aqui, não tem problema. Você pode continuar com as ranhuras aqui do outro lado, tá? Seguindo a mesma direção. Lembrando que é só na vertical que é uma ranhura desigual. Na horizontal, ela é toda retinha, ok? Então, feito está a nossa base do milho, nós vamos fazer um buraquinho aqui na cabeça para colocar o cabelo. Então, faz aqui um buraquinho. Eu já tenho aqui pronto uns cabelinhos que eu fiz anteriormente, mas esse cabelinho é simples. Você pega um pedacinho de massa marrom, e você vai modelando até que ela fique uma tirinha bem fininha, tá? Você pode usar a linha de crochê para fazer esse acabamento também, cortar a linha de crochê e colar aqui. Ou você pode fazer tudo no biscuit, como eu fiz. Então, você vai enrolando, ficou fininha, você faz uma bem grandona, que é para você já pegar todos os cabelinhos. Então, vai fazendo isso bem uniforme. Aqui. Aí, depois é só cortar o tamanho do cabelo. Mais ou menos aqui. Pronto. Cortou, é só unir. Une aqui embaixo, pressionando.
Pronto, você já tem um cabelinho pro milho. E aí, nós vamos colar esse cabelinho nesse buraco que nós fizemos. Passa um pouco de cola instantânea. Pode ser cola branca também, mas ela demora um pouquinho, a instantânea é mais rápido. Então, eu prefiro usar sempre a instantânea. Então, dá uma ajeitadinha aqui para não ficar aquele buraco aparecido. Então, feito está, nós vamos colocar os olhos. Você pode usar o olho móvel ou você pode fazer o olho do biscuit, né? Da própria massa de biscuit branca. Então, centralizou aqui, você vai afundar esse olhinho no seu milho. Então, afundou, só dá uma ajeitadinha que quando afunda a massa se abre, tem a tendência para se abrir. Tá certinho. Pedacinho de massa amarela. Se você quiser um nariz grande, faz um maior. Se você quiser um nariz bem miudinho, você faz uma bolinha bem miudinha. Vai ao seu gosto. Passa um pinguinho de cola. E já cola aqui. Certo? Agora, nós vamos fazer a boquinha. Eu esqueci de dizer pra você, mas a boquinha a gente usa o marcador de boca. O marcador de boca eu gosto de usar o que eu fiz aqui. Se você quiser aprender a fazer o seu próprio, no meu canal tem como fazer o seu próprio marcador de boquinha. Eu gosto, que é feito de lata de refrigerante, porque ele fica bem mais delicadinho do que esse que a gente compra, que ele é o mais grosseiro, mas você também pode fazer o mais grosseirinho. Então, ele já fica bem fininho, bem bonitinho, tá? Por isso que eu gosto desse meu marcador. Se quiser aprender, no meu canal tem esse vídeo ensinando. E aí, fizemos o milho, agora nós vamos fazer as folhas do milho. Esse milho aqui, ele tem 3 folhas. 1, 2 aqui do lado e 3 aqui atrás. Medida você usa 7, tá? Então, faz a mesma coisa, sova um pouquinho. Então, são 3 bolinhas de 7. Tá? 7,0 de medida. E aí, você, depois que sovou, vai fechando aqui para fazer uma coxinha, tá? Então, o outro também faz a bolinha até ficar uniforme. E depois, você afina para a parte de baixo aqui, ó. E aí, vai fazer a coxinha. É só fazer esse movimento da mão. Ela, para bolinha, a gente faz circular, aberta. E para coxinha, a gente prende uma parte aqui para ela ficar em formato de coxinha. O outro também faz primeiro a bolinha. E depois a coxinha. Pegando aqui, essa parte da mão, tá? Fizemos, vamos abrir a massa. Pus um pouquinho de creme de mão aqui na tábua, lembrando, para não ficar grudando o biscuit aqui. Um pouquinho grande a gente corta, não tem problema. Acho que esse daqui tem um pouquinho mais de massa. E aí a gente vai fazer as ranhuras. Você pode fazer usando essa esteca, ou você pode fazer usando a reguinha, tá?
Deixa eu corrigir aqui essa folha, ela tá muito grande e grossa. Deixa eu ver quanto de massa deu aqui, que é melhor fininho. Corrigindo, faz com 5,61 de massa. Que a ideia é ela ficar uma palha fininha, não grossa. Então, 5,61. Corrigindo aqui a medida dessa palha. Aqui. E aí, a gente faz a ranhura. De ambos os lados, tá? Então, como nada na natureza é uniforme e perfeito, a gente vai colocar a menorzinha aqui para trás. E as maiores aqui do lado. De maneira que fique aparecendo aqui a carinha do nosso milho, tá? Então, nesse tamanho tá o ideal. Então, você vai ajeitando aqui e fechando. Outro lado também. Ajeita. E fecha. Aí, o que você vai fazer? Você vai continuar com a estequinha aqui e pegar aonde você fez a ranhura e fazer mais forte aqui, ó, pra ele ficar grudadinho aqui no outro biscuit. Ficar uma palha bem bonitinha. Quando você faz isso aqui, ele fixa a palha bem bonitinho aqui. Faz esses movimentos. Aí, se você quiser dar um charme, abre aqui um pouquinho. Aqui, ó. Que bonitinho. E aí, temos a nossa espiga de milho. Bom, agora nós vamos fazer os sapatos. Mas antes de fazer o sapato, nós vamos colocar aqui a mãozinha dele e os pezinhos. Você usa a estequinha, ou se você não tiver, pega aquele palitinho de churrasco. Então, faz um buraquinho aqui. E tenta fazer o outro buraco na mesma direção, tá? Aqui embaixo, uma perna. E aqui do outro lado, outra perna.
ok? E nós vamos colocar o fiozinho já nessa peça. Passa um pouquinho de cola, não correr o risco de sair. E coloca aqui no buraco. Um lado. Outro lado. Pé. E o outro pé. E agora nós vamos dar uma fechadinha bem de leve aqui nesse buraquinho. Como você vai fazer isso? Eu gosto muito dessa esteca, ou você pode usar aquela de manicure, tá? Pra fechar aqui um pouquinho. Então, você vai trazendo bem devagarinho aqui, pra gente ir fechando esse buraco. Bem de leve, tá? Pra não ficar aquela marca feia. Aí, você vem com a estequinha pra só firmar aqui o risco da espiga, tá? Do outro lado também, bem de levinho, a gente vai fechando o buraco. Acabamento profissional aqui. Viu? Nem parece que tinham buracos. Do outro lado, da mesma forma. Pronto, agora nós vamos fazer as mãos e os pés. Vou pegar a massa branca e fazer um rolinho. Movimento de vai e vem aqui. Esse tamanho aqui é mais ou menos 6 centímetros, mas você pode fazer mais curto. Eu achei legal grandinho, porque dá pra fazer vários movimentos. Mas eu usei mais ou menos 6 centímetros aqui. Vou cortar um pouco, esse aqui tá maior que esse, então... Fez o rolinho, não tão fino, tá? Rolinho aqui, que ele vai servir de meia e de parte da luva. E aí, eu vou cortar ele em 4 partes iguais, tá? E aí, o que eu vou fazer? Põe aqui um pouquinho de cola e vem fechando aqui. Você só vem aqui ver se tá ok, tá bem fechadinho. Se não tiver, passa aqui um pouquinho a esteca pra ficar uniforme. Fechou a primeira. Passa também aqui um pouquinho de cola. E vamos fazer a mesma coisa. Coloca aqui e fecha. Só confere ver se ficou legalzinho, se não ficou, dá uma ajeitadinha aqui com a esteca. Pronto. Sempre tomando cuidado para a parte da emenda ficar para trás, não para frente. Então, põe de novo e faz isso aqui. Como a parte da emenda fica para trás, centraliza aqui ao meio e só desce aqui com o biscuit.
Pronto. Confere se tá tudo ok, se não tá abrindo. Outro lado, mesma coisa. Então, bora lá. Ok, se ficou um pouco desigual, dá uma arrematadinha aqui, ó. E ajeita. Pronto. Agora vamos para as mãos. As mãos eu fiz tipo uma luvinha aqui. Aproximadamente 1,20, tá? Seria bom você ter essa base aqui na balança para não ficar desigual, tá? Então 1,20. Se você quiser colocar mais que 1,20, quiser colocar 1,24, vai ficar mãozudo. 1,30, mas desde que todos fiquem igual. Então faz a bolinha, tá? Esse aqui eu usei 1,24, tá? Mas em média 1,20, 1,24, não fica grande não. Então, fez a bolinha, coxinha, bolinha, coxinha e amassa ela. Você pode passar um pouco do rolinho para não ficar suas digitais, tá? Amassou. Você vai fazer aqui os dedos. Corta. 1, 2, 3. Faz 5 ou 4. É fruta, não tem essa de mindinho, polegar, que é só imaginário. Então, eu fiz 5 aqui. E aí eu vou ajeitando. A outra também é a mesma coisa. Corta. 1, 2, 3, 5. Só vai consertando aqui, ou com a sua mão, ou com a estequinha mesmo, tá? Ficou aqui a luvinha e a gente vai colar aqui na mão, tá? Um pouquinho de cola aqui na base. E você aperta. Um pouquinho de cola aqui na base. E aperta. Massa verde de mais ou menos 2, tá? 2,0 o peso. Você vai fazer o rolinho. A bolinha e depois uma coxinha. Bolinha, bolinha e depois a coxinha, certo? E aí a gente vai colar. Passa a cola aqui nessa parte. A gente dá uma amassadinha bem de leve. Essa cola. Dá uma amassadinha bem de levezinho, tá? Com um rolinho é melhor para não ficar suas digitais aqui. Então faz aqui. Um pouco de cola. E está pronto aqui. Você vai deixar ele secar. E só depois que ele secar um pouquinho é que você vai colocar o ímã. Onde é que eu seco? Geralmente eu seco ou num pedaço de papelão ou nesse material aqui que vem com tipo um isoporzinho que vem
Então, ou eu coloco no papelão ou eu coloco nessa superfície. E aí deixa secar. E depois é só pegar o ímã, que é esse ímã aqui de metro que a gente compra, cortar e colar com o adesivo instantâneo, tá? E aí está pronto o seu ímã articulado de milho. Se você gostou dessa aula, curte, compartilha também. Outras pessoas podem querer aprender a fazer esse artesanato. Então faça você mesmo, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão de aula, você pode também deixar nos comentários. Tchau e até uma próxima!